Conta essa história aí, brother. O navio La Amistad. Vamos lá. Alexandre, no dia 2 de julho de 1839, hoje, né, basicamente, né, a gente tá aqui no dia 2 de julho, lançando essa que é a parada. O que aconteceu aqui, ó? Um grupo de negros africanos estavam a bordo de um navio, de uma escuna, mais especificamente, chamada Amistad. Só que não era uma escuna pra eles, era um navio negreiro, Alexandre Níquel. E a parte boa dessa frase que começou negativa é que esse grupo se rebelou lá dentro desse navio. Eles pegaram os captores dele, mataram 2 pessoas lá dentro e tomaram o poder do La Amistad. Eles tomaram o poder, mataram com facão. Facão? Facãozada, molecada. Como é que eles conseguiram... Me explica. Eles estavam presos no navio, os caras iam embaixo, tudo. Calma. Como é que ia no navio? Calma. Vamos step by step, baby steps. Eu fico nervoso. Navio eu não gosto de navio, eu dou vontade de vômito. Você passa mal? É. Tá entendido. Você passa mal com facilidade, né? Que tu recebido, né? Pode crer, entendi. Avião, navio, muitas horas de van. Entendi. Perto de ti. Tá, olha só. Como eram os navios negreiros, Alexandre? Né? A história, principalmente aqui da América Latina, né? É uma história onde o navio negreiro, também chamado de tumbeiro, que vem de tumba, então dá pra deduzir, né? Como é que é o lugar. O navio negreiro, ele é um personagem, né, negativo, mas muito marcante na história aqui da América Latina, como um todo, os países todos aqui praticamente. O Brasil, principalmente. Os tumbeiros, cara, eles traziam da África, no total, mais de 11 milhões de africanos por toda, né, a escravidão africana que rolou aqui na América. Então, a galera que vinha pra cá, vinha como? Vinha através de tumbeiros. Vitinho, uma pergunta antes de tu continuar. Sim. Tu falou que veio 11 milhões, veio da galera arrastada de lá, da África. E eu descobri há pouco tempo uma coisa que é muito óbvia, mas pra mim não era. Eu estava vendo um canal de YouTube sobre fazendas antigas. Sim. E muito interessante canal, até procure no YouTube, Fazendas Antigas. Sigam lá, também sigam esse aqui. Por favor. E aí, nesse canal, os caras mostraram tinha um episódio, tinha uma fazenda, a maior fazenda da América Latina, assim, aí mostrava... Brasileira. E mostrava o lugar onde ficavam os escravos, e aí, enfim, num outro episódio, tinha um lance do cara que era um reprodutor, que era uma coisa que eu não sabia que rolava. Tipo, quando eles falavam sobre isso, pra mim, óbvio, né? Mas eu nunca tinha pensado que rolava. Que era um cara lá, o Pata Seca era o nome do escravo, o apelido, né, do escravo. E era um cara alto, que tinha canela fina, que era o lance que eles achavam que é o cara que era... Trabalhava mais e não sei o quê. E aí ele era, tipo, sei lá, teve 150 filhos, uma parada assim. Mas a pergunta que eu queria te fazer é... Teve mais escravos importados, tirados da África, ou teve mais escravos que nasceram no Brasil? Não tenho o dado exato, mas eu apostaria muito mais que é importado, né? Pessoas que vêm lá. Porque a reprodução de pessoas aqui na América, principalmente no Brasil, né? Vou falar mais de Brasil, que eu tenho os dados um pouco melhores. Começou mesmo em 1850, que é quando proibiram o tráfico negreiro. Entendeu? Porque era mais barato trazer do que... Muito mais. Era muito comum você ir pra África, era tranquilo, e quando você trazia, você comprava, valia muito mais a pena. E durante muito tempo era nessa. Tanto que, uma coisa curiosa é que antes da proibição, você podia até não se preocupar tanto com a saúde, não precisava cuidar tanto da pessoa escravizada. Porque você pegava outro, entendeu? Compra outro, foda-se. É isso daí. Por mais que a pessoa escravizada tivesse um valor alto até, assim, dependendo da sua classe, né, cara? Dependendo do quanto grande era a sua fazenda, você podia, né? Só que quando começou a ficar escasso a ponto de não ter, sabe? Não tem como você comprar se você não tem oferta. E aí eles começaram a apostar muito mais na reprodução. O que é uma coisa bizarríssima. Se você parar pra pensar, imagina, o cara é obrigado a estuprar uma série de mulheres são obrigadas a ser estupradas. A mulher negra africana aqui no Brasil, escravizada, ela já era estuprada muitas vezes pela galera, né? Pelo senhor, e não necessariamente pelo senhor, também existia meio que uma hierarquia, tá ligado, né? Homens, né? E agora, com a reprodução, como se fossem animais, né? Agora com a reprodução, a partir de 1850 principalmente, se tornou uma coisa até institucionalizada, o estupro da mulher negra, né? E é uma parada que você tem que parar a pensar, né? Tipo, mano,
não tem como a gente desensibilizar de um tema tão pesado, velho. Cara, eu acho que existem pouquíssimos universos da cultura pop mais bizarros do que a escravidão, velho. Cultura pop? Pensa num universo paralelo de uma cultura pop, de um filme de cultura pop aí, cara. O que o negro africano passou aqui no Brasil pode ter sido muito pior, velho. Pensa em uma distopia aí. Tá dizendo... Tô pensando numa desgraça de Tô pensando em ficção. Isso. Isso que tu quiser com... cara. É muito, cara, imagina, velho, uma pessoa ser o cara que vai reproduzir, velho. É porque acho que se colocassem na perspectiva, tipo assim, pega a jornada do escravo que se fudeu pra caralho lá, né, na grande maioria, e aí, se tu imaginar, ou fizesse um paralelo a um filme que fosse só extraterrestre, ia ser muito filme de terror, né, tipo, tirar daqui, tipo, botar de escravo em outro planeta... E aí, te estuprar. Tu vai ter que ficar estuprando as mulheres. 150... É, isso daí. Tu vai ter 150 filhos. Imagina, um grupo de extraterrestres vem aqui no mundo, pega uma galera, leva pra lá, você fica trabalhando de 20 horas por dia, quase. Tá ligado? Cara, é um tema que eu não sei por que exatamente, né? Mas é desensibilizado. Porque é um bagulho que aconteceu há 132 anos, brother. É pouco tempo, são duas pessoas. Desensibilizado em que sentido? Que as pessoas não entendem. A palavra é igual aquela coisa, assim, se você fica falando uma palavra o tempo todo, perde, né, o valor dela. Se você diz eu te amo pra todo mundo, quando você disser eu te amo de verdade, não vai ser tão impactante. A escravidão... Tô segurando o teu. A escravidão brasileira, eu acho que é um tema que a gente comenta por alto, que ninguém parou a pensar que é uma pessoa que tá sendo levada pra uma senzala, sem banheiro direito, é um buraco na parede que tem, tá ligado? E todo mundo ali, são dezenas de pessoas. É uma coisa inexplicável. Cara, esse canal de YouTube que eu vi de Fazendas Antigas, eu nem sei porque eu entrei nesse loop de começar a ver Fazenda Antiga. Mas aí, por coincidência, esse episódio, que era Fazenda Grandona lá, sim, mostrava o lugar... Como era, enfim, tinha 2.000 escravos na fazenda, mais 2.500, sei lá. E aí mostrava o lugar onde eles eram torturados, assim. E aí tinha o lance também na época, né? Ser ainda mais, velho, tipo, não é nem tipo bicho, é menos que bicho. A parada onde os caras eram torturados, assim, onde tinha vários daqueles pedaços de pau que tu colocava os pés e as mãos e botava madeira em cima e o cara ficava chicoteando, assim. Tinha vários e vários, e era embaixo da sala de jantar. Então, tipo... Os caras jantando. Os caras jantando. E lá embaixo... E, sei lá, um lugar que parecia, sei lá, 50 pessoas sendo torturadas. Sabe o que eu fico puto? No dia que fizerem um filme com essa cena em preto e branco, com um pianinho tocando no fundo, as pessoas se sensibilizam. Entendeu? Mas aí é uma questão também de conhecer a história e ter perspectiva da parada, porque... Não é conhecer, é sensibilizar. Eu acho que conhecer, as pessoas conhecem. Mas eu acho que é o tema que por inúmeros motivos diferentes, que eu não quero nem entrar nessa discussão, por inúmeros motivos diferentes, as pessoas botam naquele cantinho do... entendeu? Acho que é esse o sentimento. Mas a arte tá aí pra isso, né, meu amigo? Exatamente. Tipo, tem querendo ou não, certamente deve ter tido vários filmes que tu viu, várias paradas que deu um... Lógico. Caralho. Não, eu não tô falando, eu não quero... pagar. Agora eu soei como se fosse... Vocês só vão saber o real... Não é isso que eu quis dizer. Que nós sofremos. Cala a boca, cara. É porque, tipo assim, eu acho que por eu estudar história, sou professor de história, eu acho melhor. Me tocou mais. Me acho melhor. Filha da puta. Agora que eu ouvi. Eu acho que me tocou mais esse tema, assim. Eu acho que de todos os temas que eu estudo história, a escravidão africana aqui na América é inexplicável. É que tem também tem muita... Por exemplo, esse negócio que a gente tava falando agora do cara, sei lá, uma reprodução forçada. Sim. Tipo, tu estudou isso, assim. Sim. E por mais que seja uma parada óbvia, eu sei lá, eu só vi por acaso porque eu tava vendo um canal. E tu não vai alimentar, tu não vai sentir esse sentimento ruim no coração e você vai falar... Vamos dar uma pesquisada, vamos trabalhar esse sentimento, vamos jogar mais. Joga mais desse sentimento ruim. Tu não vai fazer isso, é natural que você fale, né? Agora, eu vivo disso, desse tipo de informação, dessa angústia. E... dessa angústia ficou dramática demais, agora que eu pensei. Agora se botar um piano e fechar na tua cara, o take... Mas o lance é esse, eu acho que é uma parada que é surreal. Soa como não acredito que aconteceu.
Real, assim. Bem, mas não só a senzala era o grande lugar que acontecia tudo isso. Tinha um lugar onde 25% das pessoas morriam, que era no navio negreiro. O trazia 100 pessoas escravizadas, 25 morriam. É louco pensar que isso estava no... Já era do... Não, na matemática da parada. Já tipo, trazia no cálculo. É o caminhão que tá com a lona furada e vaza soja. É tipo, é do game. É isso daí, vai fazer A gente perde um quartinho ali e aí também paga um pouquinho de imposto. Era essa o cara no bloquinho... É isso aí, você vai ver no final do mês, deve ter umas 2 roupas roubadas, uma rasgada, deve dar tanto no final do mês aqui, vamos ver se bate. Loja. É isso daí. Cara, eu acho que a gente quando estuda sobre o tumbeiro, a gente para e vê que é bizarro pra caramba, cara. Mas... Então, tu tá falando sobre o valor que as pessoas pagavam aqui. Você falou que não era tão barato assim ter escravo. Não. E mesmo assim... a reprodução. Não, mesmo assim, perder esses 25% fazia sentido, né? Fazia sentido pela quantidade. É tipo o tráfico negreiro, ele era... Cara, a frase do Joseph Clifford. Clifford é outra coisa. O Joseph Clifford era um traficante de pessoas, e ele disse assim, ó, eles ficavam como livros numa estante, todos espremidos, assim. Passavam meses espremidos. Quanto tempo? Meses, 1 a 2 meses. E aí, vamos trazer algumas informações para vocês sobre como era o tumbeiro. Eu trouxe aqui. A idade média era entre 8 anos de idade até 25. Trazia-se principalmente os meninos, mas quando foi chegando no final da escravidão, a galera foi, tipo assim, traz tudo. Que vai acabar a escravidão, tô sentindo que vai acabar. Porque a escravidão não acabou da noite pro dia. Nem no Brasil, nem em nenhum outro país aqui da América Latina. Foi acabando lentamente, né? E antes de acabar, tô sentindo que tá acabando a escravidão, aí trazia manco, trazia pessoas cegas, trazia mulheres grávidas, mulheres não grávidas. Cara, todo tipo de gente eles estavam trazendo indiscriminadamente. Enfim. Eles ficavam entre fezes, porque não tinha banheiro, eles ficavam ali mesmo. Cocô, xixi, onde estavam sentados mesmo. E chegava até 55 graus Celsius. Que estavam lá no fundo do navio. Assim. É basicamente um esgoto no sol. Isso. Uma caixa, sei lá, um container. Isso. Cara, é uma... Cara, é muito... Assim, eu tô falando, cara, é inaceitável que a gente não seja extremamente sensibilizado com isso. Tipo assim, comia-se apenas milho, eu trouxe as informações aqui, e bebia-se meio litro d'água por dia. Então uma sede de 55 graus, será que dá sede? É o cálculo pro cara não morrer, né? Isso, é o cálculo pro cara não morrer. Mas mesmo assim, morria, né? E aí quando começava a morrer, começava os mantimentos, porque a viagem era longa, né? Os mantimentos começavam a acabar, e não vai dar o cálculo. Começava a jogar no mar. Joga no mar. Tô sentindo que não vai bater aqui os mantimentos e a quantidade de pessoas, a gente. Então, pega 5 aí e joga no mar. Bem, caramba, é muito... Cara, é inaceitável. Enfim. E lógico, né? O principal era jogar no mar doente e criança. Né, porque não tinha força de trabalho tão grande. Criança... Força de trabalho não era tão grande. Mas, tipo, comprar criança não era um investimento pra parar? Ou não valia a pena porque ela ia morrer, ou sei lá. O que valia a pena era um homem, né, adulto, o melhor tipo, né, forte, bem de saúde. Era o melhor, assim. E aí eles ali ficariam trabalhando muito, que teriam mais força, né, mais resistência pra aguentar. Vai ser tanto na época do açúcar aqui no Brasil, no século XVII, século XVIII, e um pouquinho no século... Um pouquinho não, boa parte do século XIX também. Então serão 3 séculos aí de escravidão africana acontecendo. Bem, como eu falei com você, né, 25% ia embora. E no final, em média, era vendido uma pessoa escravizada de boa saúde por hoje, esse número é complicado falar, mas algo em torno de 30 a 40 mil reais. Então era um valor alto, pra você, valer a pena para o cara passar todo esse corre, entendeu? As pessoas ficavam... Os traficantes de pessoas, eles ficavam muito ricos, assim. Era o job da parada. Bem... Mas eu não tô contando a história sobre o navio negreiro em si. Eu tô específico numa história. Eu tô contando a história do La Amistad. O La Amistad, cara, ele é um navio que... A história começa até um pouco antes do dia 2 de julho. Ele começou no dia 28 de junho, essa é a nossa história de hoje, onde 53 pessoas foram capturadas, escravizadas, lá na África, foram levadas para Havana, lá em Cuba,
que na época era uma colônia, né? E lá em Havana, eles foram lá, alguma galera chegaram em Havana, vendeu uns 2 ou 3, e eles foram para outra região. A ideia, pelo menos, era essa: sair de Havana para ir para Cuba ainda, só que ir para Puerto Príncipe, para uma fazenda de café. E lá que eles seriam vendidos, a maioria toda, para uma fazenda só. Entendeu? É isso. Pegou lá na África. Larga uns no lugar, larga outro. Chegou em Havana, que era o grande centro, né? Havana. Chegou ali, agora vamos levar a galera lá para Puerto Príncipe. Bem, 3 dias de viagem, levando pra lá, teve um brother africano. Você vê como era lento o navio, né? 3 dias de viagem, aquela regiãozinha ali, Cuba, né? 3 dias de viagem, vai ter um africano da tribo Membe, que era um cara chamado Sinke. Um Sinke, ele consegue quebrar as correntes. E eu já falei disso nesse podcast, mas eu vou insistir, cara. Tem uma série chamada American Gods, que é muito foda, mas tem uma cena que, assim, sei lá, top 5 cenas que eu já vi de série. Que é a cena onde... Eu esqueci o nome do deus especificamente, mas é um deus africano. Que ele chega no navio. Ele chega no navio e ele chega com uma aranha. Ele vira porque é uma série meio fantasiosa, né? E aí ele vai lá e quebra a corrente de um cara, assim. Aí ele fala: o que a gente faz agora? Aí ele fala: tem uns facão ali. Faz se você quiser. Aí o cara: não, eu vou matar outro. Aí o outro segura: não, pô, mas se você matar o cara, vai matar todo mundo. Botar fogo aqui nesse navio. Então vai todo mundo morrer. Aí o cara fala: você pode morrer aqui agora, ou você pode ir lá pra América e eu vou te mostrar o que vai acontecer. Ele explica pro cara e o cara fica revoltado e destrói tudo. Prefere se matar ali mesmo, né? Cara, a cena... Nossa senhora, tem no YouTube essa cena. Vale muito a pena. Recomendação foda. A American Gods é uma série maravilhosa. Enfim, fiquei empolgado. Não, tudo bem, eu gosto. Ó, vamos lá. E aí, ok. Eles conseguiram quebrar as correntes e eles falaram: vamos planejar um motim aqui, né? Vamos meter o pé dessa molecada aqui. No dia 2 de julho, de manhã, eles já sem corrente, já no migué, conseguiram pegar uns facão no almoxarifado. Quando os caras chegaram lá pra falar com eles, mataram 2 na facãozada, moleque. Passaram a peixeira, foda-se. Mataram 2 membros, o capitão e um outro membro. Pronto, já começou o motim. Vagabundo já começou a gritar: o que tá acontecendo? E aí, 2 tripulantes, que inclusive são os que compraram lá na África, eles, que é o José Ruiz e o Pedro Montes, eles falaram assim: cara, calma, que a gente vai fazer o que vocês quiserem e tal. E aí o Sink falou: pô, vai pra África, tá ligado? Tem essa. Vai pra África agora, pô. Vim de lá, se me tiraram lá, leva pra lá. Volta. Vira. Volta, 180. E aí, na hora, ele falou: não, demorou, vamos. No meio do caminho, um chegou pro outro e falou: meu amigo, eles não estão se identificando aqui no mar. Vamos seguir reto até dar um tempo bom pra parecer que a gente tá indo pra África, mas vamos pros Estados Unidos. E aí eles chegaram, foram. E depois, ó, cadê o tempo aqui, ó? Depois de meses no mar, não tem a quantidade, é meses. Depois de tempos no mar, mais de uma dezena morreu das pessoas escravizadas, mesmo, né, naquela situação, já livres, né? A Escuna Negreira, como eles foram chamados, achei interessante, eles chegaram lá nos Estados Unidos. Chegaram nos Estados Unidos em 26 de agosto de 1839. Chegaram lá e na hora que chegaram em Long Island, a primeira coisa, né, os 2 desceram: pô, me ajuda aí, né, os caras, pô, estão me fudendo a mesa aí, né, pô, e eu consegui tapear eles e tal. E aí chegou, na hora, os presidentes dos Estados Unidos, todo mundo: não, demorou, tô entrando em contato aqui com a Espanha, vão devolver esses caras lá pra Cuba, né? E aí, meu amigo, acontece uma parada que eu novamente acho que é subestimada. O movimento abolicionista, cara. O movimento abolicionista, que, meu irmão, é um grupo de pessoas que... Aqui no Brasil também tem uma história muito foda, o movimento abolicionista, que inclusive o Luiz Gama participava desse movimento. Nos Estados Unidos também tinha. Que falava: não, tem que acabar a escravidão. É um movimento que entendia que pessoas... Isso nos Estados Unidos, quantos anos antes de acabar? Cara, desde quando existe escravidão, existe movimento abolicionista. Não, eu digo essa parada da amistade, dos caras chegar lá e ter esse movimento. Sim. Quantos anos depois que liberou, que aboliu? Se eu não me engano, a escravidão foi década de 60 nos Estados Unidos. Algum ano de 60. Então, algo em torno de 20 e poucos anos. E sim, o caso contribuiu. O caso da amistade vai ser um caso que vai fazer um murmurinho bom ali, fazer com que as pessoas pensem, né, tipo... Porque que acontece, né, cara? Nessa época, já era muito comum, na América, alguns países
falar que acabou o tráfico. Que agora as pessoas... A escravidão ainda existia, mas era uma escravidão de reprodução, né? Como aqui no Brasil foi um pouquinho depois, 1850, mas lá já, em outros países da América já rolava isso. E aí eles falavam, não, aqueles dois brothers, né, que resistiram lá, eles falavam, não, eles foram criados em Cuba. Entendeu? A gente não comprou eles, mentindo, né? E aí, na hora, o governo da Espanha já falou, meu amigo, manda de volta pra cá, em carta, né? Manda esses caras de volta pra cá, porque eles vão ser julgados como piratas, tá ligado? E terroristas e tal. E aí, na hora, o movimento abolicionista falou, meu amigo, o que tá acontecendo? E aí foi conversando com o Sink, que tava aprendendo já inglês. O cara, pô, na hora já pegou a língua, né? E ele falou, não, pô, os caras me trouxeram da África. E aí, opa, então pega essa informação aí. E o Sink vai depor a favor dele. Vai ter um julgamento, e o Sink vai lá falar em inglês. E aprendeu a língua pra fazer isso. Falou, nós estávamos lá, nós viemos da África, então, pô, então é ilegal. Se os caras estavam na África, se os caras foram pegados lá agora, nesse ano, então é ilegal a escravidão deles. E aí, por conta disso... Vai ser a mesma estratégia do Luiz Gama. Sabe que o Luiz Gama é aquele cara que libertou mais de 300 e poucas pessoas. Ele tá na semana... A gente falou do Luiz Gama aqui, ele não tá em alguma semana? Não tem semana nenhuma. Ele tá no episódio O Maior Brasileiro de Todos os Tempos. Tá lá no Spotify. Tá no Spotify. Mas também já assina o canal aqui no YouTube. Sim, porque clica no sininho, pode ter coisa nova. Pode ter coisa nova e coisa dele também. É importante assinar, é importante comentar nesse episódio e em todos. É verdade. Por favor, gente, dá essa moral no canal. Mas enfim. E aí, cara, o julgamento do Levante de Amistade, é assim que é chamado, né? O Levante de Amistade, ele vai passar alguns meses e por mais que o presidente dos Estados Unidos, que na época era um cara chamado Martin Van Buren, e as autoridades espanholas que estavam lá na América insistissem que eles deveriam ser mandados de volta lá pra Cuba, não conseguiram. Isso deve ser uma treta diplomática bizarra, né? Isso. Tipo... Muito. Mas os Estados Unidos... Na verdade, não os Estados Unidos, né? O judiciário dos Estados Unidos, que era mais progressista nesse aspecto, né? Principalmente por conta dos abolicionistas, fizeram com que os 34 sobreviventes, eram 53 desse navio, 34 sobreviventes de La Amistade fossem levados de volta pra África. Mano, vou te falar uma coisa, Nick. Não tem... Me fala um momento mais escroto aí, cara, da história do Brasil. Eu não entendo, cara. Sabe? Uma página. E é uma página que a gente tem que entender que é muito recente. E por ser muito recente, a gente vive todas as chagas que ainda existiram. Tipo, todos os problemas sociais que nós temos hoje têm uma influência direta desse momento da história do Brasil. E tu falou desse navio que foi com 50 e poucos e mandaram 30 e... porque foi morrendo, né? Foi morrendo. Mas geralmente não eram navios bem maiores, assim? Sim. Era um bagulho tipo... Sim, eram navios grandes, os navios negreiros eram grandes, mas era por aí, 50, 60, alguns maiores traziam mais, né? Mas a média era mais ou menos essa. E cara, cada um vendendo a 40 mil aí, que sejam 20 pessoas, tá ligado? É muita grana, velho, é muita grana. E essas pessoas tiveram filhos... tá ligado? E esses filhos foram escravizados, que tiveram filhos foram escravizados. E aí teve um filho que conseguiu a liberdade. Mas onde que ele ia morar? E também, tu falou, sei lá, os caras começaram a proibir o tráfico, né? Isso. E aí tu podia ainda ter escravo aqui, reproduzir escravo aqui, vender aqui. Mas, porra, velho, devia ser impossível de tu saber que tá chegando essa porra dos navios com... Imagina cobrir toda, sei lá... O tráfico ilegal, ele aconteceu... Não deve ter parado, né? O principal método de libertação é justamente esse. Que o Luiz Gama e esse grupo de abolicionistas vão usar é justamente o fato de... Ô, Bigão, você pode me trazer um documento que prove que ele nasceu aqui? E aí, quando o documento não era mais ou menos... Bigão, pra mim, você pegou da África. Então, essa pessoa tem que ser libertada. Cara, o Luiz Gama pegou mais de 300 pessoas, velho. Mais de 300 pessoas foram libertadas por esse cara. É um brother negro. Chegando na cara, olha só. Ele que deu aquela frase foda, né? O escravo que mata o seu senhor está matando em legítima defesa. Parada assim. Sei lá, velho. Existem extremos, na minha opinião, que a gente não pode deixar de lembrar que é extremo. Eu não vi o filme.
Tô lembrando que teve um filme que acho que ganhou o Oscar, foi um filme bem foda esse Amistade, né? Amistade, sim. E eu pensei que tá falando do Luiz Gama. O Luiz Gama tem um quadrinho muito foda. Não, Luiz Gama não sei nada dele. Só sei o que eu aprendi no episódio. Pode crer. Bem interessante, né? Bastante coisa lá. Mas o Amistade é um filme, recomendo bastante. É um filme que é famoso, é um filme grande e não é muito antigo, não. Bem recente. Bem recente, não. Meio tipo, recente. Início dos anos 2000. Parada assim. Mas eu nem sei que... Eu não cheguei a ver. Agora fala que tu contou a história toda. Mas né... Spoiler. É verdade, né? Episódio meio spoiler esse aqui, né? Cara, enfim, de qualquer forma, nos Estados Unidos vai chegar a década de 60, a galera vai ter a Guerra Civil lá nos Estados Unidos, né? Com Abraham Lincoln, com essas porra toda. E durante a Guerra Civil acaba a escravidão. E aí os Estados Unidos se torna o... Escravidão não pode ter, tá ligado? E eles vão lutar bastante contra a escravidão, vão influenciar os outros países da América pra acabarem com a escravidão. E o Brasil é o último país a acabar com a escravidão, tá ligado? Da africana. Parabéns aí, né, Dom Pedro. E a galera paga pau pro Dom Pedro. Fico puto com isso. Não, ele era um cara bem progressista, escravizava pra caralho. Não, ele não tinha escravo, na verdade. Mas ele, porra, era o rei. Fico puto com isso. Dom Pedro, essa é pra você, hein? Abre o teu olho. Pensa nas suas atitudes. Aí no inferno. Brincando, cara. Cara, mas e devia ter... Isso era uma coisa muito rara de rolar. O que é? Tipo assim, de revoltas durante a vida, porque o número devia ser muito desproporcional, né? Isso, é. Devia ser, senão não faria sentido o business, né? Sim. Já mandar 5 caras pra trazer 50, né? Isso, justamente. Era bem raro, mas eram muitas vezes, né, que as pessoas eram trazidas. Então, nós temos algumas histórias de navios negreiros que foram tomados e vários que se mataram e botaram fogo no navio mesmo, assim. Uma galera que falou, prefiro morrer aqui mesmo. Tá ligado? É uma parada muito louca. E é muito interessante, né, cara, que o business, falando de business, o business da escravidão, ele tem um fato que contribuiu para ela acontecer, que é o fato da pessoa africana chegar aqui na América e não saber onde tá. Tá ligado? Porque tentaram escravizar os indígenas, os europeus. Os espanhóis até conseguiram um pouco, assim, mas os portugueses não conseguiram muito, não. Que lance de catequização, enfim, isso é outro papo. Mas aí... Uma das estratégias dos indígenas era correr pro meio do mato, tá ligado? Eles fugiam pro meio do mato porque eles conheciam onde, sabe, se esconder e tudo mais. E aí, eles falaram, porra, os africanos não conhecem aqui. Então, além do cara estar sendo escravizado, além do cara estar sendo tratado como um reprodutor e as mulheres estarem sendo também com animais de reprodução e sendo estupradas, e tudo isso acontecendo, trabalhando 10, 15, 20 horas por dia, sendo tratados como piores do que animais, sendo torturados. Além disso, eles estavam num lugar completamente diferente, que eles não faziam a menor ideia. Tipo, idioma também devia ser... Faziam a menor ideia. E o lance do business em si? Como é que funcionava lá, tipo... Por exemplo, o cara é um traficante de escravos. Tu chegava num porto, tinha alguém que entrava, invadia, pegava, escravizava, trancava geral e levava para um porto e distribuía para quem vinha nos navios. Como é que funcionava? Lá na África. Ou chegava, tu é o traficante, tu entrava na África lá e procurava uns vilarejos e chegava de galera. Então, normalmente... não demorou muito para que durante a expansão marítima dos portugueses eles fizessem uns acordos com alguns grupos lá africanos mesmo, sabe? Assim como a Europa sempre lutou entre si, a África sempre lutou entre si, os americanos também, né? Pô, a Inca lutando contra vários, enfim. E a África também. Então os europeus, os portugueses ficaram amigos de alguns, aliados de alguns, e falavam, se você trouxer pessoas, escravos de guerra seus, que é essa a diferença. Na África ele era um escravo de guerra. Na América ele era um escravo racial, entendeu? Era uma questão racial. E aí eles faziam acordos e aí tinham umas feitorias, uns portos que ficavam lá na África. E aí nesses portos chegavam lá e já tinham pessoas. E aí a partir disso, a gente traziam as pessoas, levavam objetos, geralmente era fumo e outras coisas que eles levavam para esses líderes africanos e tal. E aí a partir disso eles botavam no navio, ficavam trazendo, enfim. É aquela história que a gente conhece muito bem, né, cara? Só que uma coisa curiosa, caminhando já pro final do episódio, é que no final da escravidão, quando já estava acabando, já no finalzinho do século XIX,
a galera meio que vai acabar, eu até comentei no começo do episódio, né? Pô, vai acabar a escravidão, né? Então a gente tem que pegar todo mundo. E aí começou a rolar uns migué dos portugueses. Começou a trazer príncipe, tá ligado? Começou a trazer galera nobre, né? Ou algo próximo assim, da galera que eles eram brother lá na África. Então a gente tem dentro dos brasileiros, por exemplo, várias pessoas que dizem que o próprio Zumbi dos Palmares, ele era descendente de nobre da África. Entendeu? Então a gente tem aqui pessoas que são descendentes de nobres, só que da África, não o nobre tradicional que a gente tem lá da Europa. Aquele esquema a minha tribo ganhou a guerra contra a tribo, escravizou, geral, vende, manda, compra uns troços, tipo isso. É isso daí, chega aqui, vende, e aí no Rio de Janeiro, acho que na Bahia também tinha bastante, Pernambuco, e tinha alguns grandes portos, entendeu? E é isso, cara, e aí a escravidão durou aí 300 e vral de anos, quase 400, com 11 milhões de brothers sendo trazidos pra cá forçadamente. Fora os daqui, fora os produzidos aqui, né, velho? Gostou? Tá feliz? Lá em cima o clima, né? O clima tá bom, né? Ainda bem que amanhã tem episódio novo. Tomara que o tema seja mais levezinho, né? Vamos ver, eu nem lembro. Pra quem não sabe, tem episódio esse mês todos os dias. Diariamente. Cada dia é um episódio curtinho, mais curtinho, de aproximadamente meia hora, sobre algo que aconteceu no dia há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Então é isso, Alexandre. Essa é a história do navio La Amistad. Tchau, tchau. Valeu.